O que podemos transmitir de conhecimento, compartilhar entre as gerações, transmitir aos mais novos e aprender com os mais experientes? No vasto campo da gestão do agronegócio, cultivamos mais do que apenas culturas e colheitas. Cultivamos conhecimento, eficiência e sustentabilidade. Aqui, no podcast Legado Agro, podcast oficial da Soy Agro Consultoria Agronômica, eu, engenheiro agrônomo Ricardo Cunha, explorarei as tendências que moldam o futuro da agricultura, as práticas gerenciais que elevam as operações agrícolas e os líderes visionários. O que tu achou? Os líderes visionários que moldam o panorama do agronegócio. O nosso convidado de hoje é o senhor Luizinho, e eu gostaria de iniciar aqui o podcast justamente fazendo essa provocação e pedindo para que ele dissesse quem é o Luizinho, né? Que a gente conhece sempre por Luizinho. Na verdade, Luizinho, eu não sei nem o teu nome completo. Fica à vontade. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui, sabe? Agradecer muito o teu convite, sabe? Quando eu cheguei aqui em Canguçu, você foi uma das primeiras pessoas que me estendeu a mão. A gente nem se conhecia, né? E você me deu aquela acolhida como muitas pessoas aqui me acolheram, né? Então isso, para mim, começar um trabalho junto da agência e junto com a comunidade foi muito importante. Joia. Então vai lá, né? Meu nome é Luiz Alfredo Bosenbecker, sou natural de Morro Redondo. Sou filho de produtor rural. A gente tinha uma propriedade, minha família tinha uma propriedade, tem uma propriedade, hoje não se trabalha mais, mas na agricultura, né? Nós tínhamos um tambo de leite e trabalhávamos com aves integrada com a Consulate. Perfeito. E sou formado em técnico agrícola, me formei no KBG, um dos grandes orgulhos que eu tenho. Hoje, inclusive, um dos meus filhos está lá, né? Claro. E está sobre a tua assessoria aí no estágio dele, né? Então, muito importante isso. Depois fiz administração de empresas, entrei no Sicredi com 30 anos, né? Trabalhei como técnico agrícola na prefeitura também, né? Foi uma experiência que eu tive. E com 30 anos entrei no Sicredi. Não sabia nada de Sicredi, a única coisa que eu sabia mesmo era conhecer gente. Meu maior trunfo quando eu entrei no Sicredi, eu conhecia todo o município lá, né? A gente fundou, começou a agência lá no Morro Redondo. Depois eu tive uma experiência junto no Arroio do Padre, que eu também contribuí para a abertura lá da agência. E depois eu tive um convite para vir aqui trabalhar aqui em Canguçu, onde eu já estou aí aproximadamente há 10 anos. Perfeito. E a crescente dentro do banco, como é que foi? Tu começou lá no Morro Redondo? Não, foi... Sim, comecei lá no Morro Redondo como atendente, que era o cargo na época. Trabalhei no caixa, substituindo o colega nas férias, porque a gente tinha uma agência bem enxuta, Ricardo. Então, bem diferente do que é hoje. Isso eu sempre conto para os meus colegas, né? A gente não tinha uma central telefônica, nós tínhamos dois telefones, duas linhas, e quando tocava na mesa do outro, tu tinha que sair de uma mesa e ir para outra, né? Segurança e o telefonista ao mesmo tempo. Então, nós éramos 3 pessoas, gerente, um caixa e eu, no caso, né? E nós... batíamos, escanteio e cabeceávamos ao mesmo tempo, né? Então, para a gente iniciar uma agência, assim também foi no Arroio do Padre, onde eu comecei a ajudar o meu colega André, que já esteve aqui também trabalhando em Canguçu, né? E, então, todo o início é custo, né? Então, todo o início é investimento, né? Então, foi bem enxuto e as experiências foram muitas. Que legal, então, que legal. Mas quando tu veio para Canguçu já foi cargo de gerente? Quando eu vim para cá, eu já vim como gerente para assumir a agência. Inclusive, a minha chefia já tinha me feito essa oferta antes, né? E eu recusei. Perfeito. Pelo quê? Eu recusei vindo para cá porque eu era gerente lá na agência do Morro Redondo, acredito, com 1 ano e meio. E numa agência pequena. Então, Perfeito. Eu não tinha tanta experiência. E eu coloquei, naquele momento, pro meu chefe, que eu acreditava que eu não ia fazer um trabalho bom para a agência, que não ia dar retorno que ele queria e não seria uma boa experiência para mim. Então nós fizemos um acordo na época de pensar nisso no outro momento. E aí na segunda vez, é óbvio, né? Quando ele me ofertou, Ricardo, aí eu já não tinha mais o não, tá né? Tá certo. Mas graças a Deus eu vim para cá e comento isso muito com os meus colegas, assim, a gente tem um município
vasto, né? Tem muitas oportunidades, a agência tem muitas oportunidades. O povo aqui é muito acolhedor, eu senti isso muito quando eu vim para cá. Cada empresa que eu fui bem recebida, cada escritório que eu fui de planejamento, eu fui muito bem recebido, e as pessoas me disseram uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que é: pode contar comigo, pode contar com a gente, né? Coisa boa. E vou fazer um relato aqui da primeira pessoa que eu procurei quando eu vim para cá, foi o Pedro Adão, que hoje não está mais aqui entre nós, né? Tu me comentou uma vez. E ele foi um dos caras que me disse: Luizinho, você vai poder contar com o sindicato, vai poder contar conosco, né? E isso foi uma coisa muito boa. Hoje nós trabalhamos muito com grandes produtores, que quem sabe você nos indicou grande parte deles, mas nós também trabalhamos com a maior parte, são os pequenos produtores. E é esse, quem sabe também, que minifúndio, essas pessoas que muito precisam, né, da assistência técnica, que é o caso que vocês fazem, e do crédito, que é o que nós trabalhamos, ou outra solução financeira, né? Não, perfeito, perfeito. Tu sabe que o que eu vejo, assim, né? Eu tive a opção de sair, fiz a graduação, fiz pós-graduação e andei longe, do outro lado do mundo, voltei e tinha possibilidades de subir para o centro do país, mas é aquela situação assim, tu te sente bem no local, as pessoas te tratam bem, teus amigos estão aqui, tua família está aqui. E a pujança, tu só te dá conta quando tu sai daqui. A pujança que isso aqui tem é algo fora da realidade, né? Sim. É só a gente saber aproveitar essas oportunidades e incentivar os produtores e muitas vezes educar esses produtores, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. Uma educação financeira, né, em cima dessas análises de crédito, enfim. Mas o potencial que a gente tem aqui é fantástico, né? Isso mesmo. Eu concordo. Não só Canguçu, São Lourenço, Pelotas, Morro Redondo, né? A região é muito rica em oportunidades, incrível, né? Eu vou te fazer um comentário que eu converso em casa com o Gustavo, meu filho, que está fazendo técnico agrícola, e está estagiando contigo, com o Rafael, lá na Celeira Estabento. Isso. E eu falo seguido para ele: Gustavo, as oportunidades estão se canalizando para ti. É só você ficar ligado onde você quer ir, aproveitar, né? E para ficar aqui. Não precisa buscar coisas fora, né? Trabalhar fora, distante, quem sabe, da família, né? Exatamente. Então, essas coisas a gente tem... Não é porque o meu filho está fazendo meus cursos que eu fiz e não trabalho hoje, né? Mas a gente tem conversado muito isso e isso está muito dentro da nossa realidade, né? Com certeza, com certeza. Na tua opinião, claro, tu vai puxar a brasa pro teu assado, eu sei, né? Mas qual é a importância do Sicredi dentro de Canguçu? O que tu acha, assim, no market share, quantos % participa dos produtores? Se não houvesse Sicredi, haveria outras possibilidades desse pequeno acessar recurso? Como é que tu vê isso tudo aí? Eu acho que as pessoas, na verdade... É você que toma. Na verdade, as pessoas acreditam que, quem sabe, se não estariam conosco, não estariam procurando em outro lugar, né, claro, Ricardo? Claro. As pessoas se movimentam, né? Entendeu? E tem as pessoas que indicam, né? Mas eu acho que o Sicredi, eu acredito que o Sicredi faz um trabalho hoje muito forte dentro do agro, né? E nós temos um market share muito bom aí, por exemplo, já no Pronaf, né? O Sicredi, a nível de Brasil, já é o segundo repassador de órgãos do BNDES, né? Está se pichando no Brasil, né? E então a gente tem muitas linhas que vêm muito de encontro às necessidades dos nossos produtores, né? E a gente tem procurado diversificar muito, né, entre os maiores produtores, Ricardo, e também muito olhar para os pequenos produtores. Então isso eu acho que o Sicredi tem se destacado um pouco e as pessoas sentem isso, né, de valorização, né, do pequeno produtor, que muitas vezes não é escutado, ou a gente às vezes visita aquele produtor, né, ou encontra ele num dia de campo onde a gente está muito, a gente procura, Ricardo, tá lá no meio deles, né? Onde eles ficam mais confortáveis, né? Por exemplo, o bancário tem aquele grande problema, né? Eu tenho o dinheiro, né? E você precisa do dinheiro, né? Então, dentro da agência, por exemplo, como a gente fala, a negociação parece que é diferente, né? Então, lá no campo, lá na propriedade dele... Está no ambiente dele, né? Está no ambiente dele e ele se sente mais à vontade. Se sente mais à vontade para mostrar as coisas dele, o que ele trabalha, o que ele faz. E aí, eu acredito que tem a grande oportunidade de nossa, Ricardo, até como ele sendo nosso associado,
é de nós sugerirmos coisas que a gente pode trazer para a propriedade dele. Entendi. Por exemplo, faz esse tipo de investimento, você precisa disso, ao meu ver você precisa daquilo, né? Então isso eu acho que é muito pertinente e vai ajudar ele no passar do tempo. Claro, não, com certeza. Essa mudança de paradigmas, né? Que é o que a gente comentava antes ali, até a questão do produtor se enxergar como um empresário, né? Que a gente vai discutir mais para frente isso daí. E quando ele está no ambiente dele, ele se sente à vontade, né? E fica mais fácil dele absorver essas ideias aí que tu dá para ele. Tá na zona de conforto dele, né? Com certeza. Com relação assim a valores aplicados no município, ele vem crescendo, vem diminuindo? Qual é a principal cultura? Como é que vocês enxergam isso? Tem perspectiva de crescer mais? A gente está vivendo um momento ruim da soja agora nesses últimos anos. Por outro lado, já vejo alguns produtores já reinvestindo, né? Então, dizem que no ano de crise é o ano de ganhar dinheiro, né? Então a gente nunca sabe como é que vai ser, né? Eu não sei se realmente é o ano da gente ganhar dinheiro, né, Ricardo? Mas é no ano da gente pensar e a gente cresce, pensar em estratégia e é aí que a gente cresce, né? Na dificuldade que a gente cresce. Essa frase a gente vê muito, né? Enquanto tu só é elogiado, tu não cresce, né? Tem isso. Quando tá fácil, qualquer pessoa faz alguma coisa, né? Se pegar, só te cortar aqui, ó, falando de tudo um pouco. Se tu pegar atletas olímpicos, eles dizem que aprendem mais com a derrota do que com a vitória, né? Que aí tem que ter o esforço. Tu tem que repensar, tem que criar estratégia nova para poder chegar lá. Desculpa. Não, mas tranquilo. Mas eu acredito que, por exemplo, a gente tem vários focos, né, Ricardo? Por exemplo, uma é a produção de soja, né, que expandiu muito no município, né, e eu acredito que agora vai ter alguma retração, porque a gente vê alguns produtores falando em devolver área, não plantar tanto, né, eu acredito, quem sabe, muitos produtores se precipitaram um pouco, né, de sempre avançar em volume de área, né, por exemplo, plantava 100 hectares, já queria ir para 150, para 200, e o equipamento que ele tinha não acompanhou aquilo, então por isso, quem sabe, esse ano nós temos tantas perdas, né, mas, por exemplo, também vemos uma grande evolução do fumo, né? Principalmente em preço esse ano, né? Então, quem sabe muitos produtores que foram para o soja, quem sabe vão voltar um pouco para o fumo, né? E nós sabemos, os instrutores sabem que certamente daqui a um tempo nós vamos ter algumas dificuldades no fumo, né? Claro. Como essa banda sempre se movimenta e sempre se movimentou e nunca vai mudar, né, Ricardo? Exato. Questão de preço, produção, né? Tudo isso vai movimentar. Então, o nosso foco ali na agência, no agro, é gado, soja, milho, né? Que já não se planta tanto no município, mas acreditamos nós vamos ter que repensar e quem sabe voltar, exatamente. né? Quem sabe você, no seu escritório, os outros escritórios aqui da cidade também vão ter que fomentar isso, né? Eu te digo assim, a própria questão do milho, né? O pessoal é apaixonado pelo milho, né? Todo mundo quer plantar milho. Hoje o grande gargalo é recebimento, né? É isso mesmo. A soja, ela ocupou aquele espaço que o milho ocupava anteriormente, né? Então o produtor muitas vezes não planta milho porque vai estar concorrendo na hora de entregar com soja, né? E é uma commodity mundial, digamos, a soja, que tem mais força, né? Uma acaba travando a outra, exato. E a outra questão que a gente tem o foco muito hoje, Ricardo, também é o fumo. Até porque o Sicredi, ele tem uma linha específica, por exemplo, com recursos próprios para custear o fumo, né? E nós começamos aí uns 3, 4 anos atrás e cada um tem a sua forma de trabalhar. Outras agências já evoluíram mais a nível de início de contratação, e nós começamos a divulgar a linha e conversar e procurar os escritórios, fazer parceria. Nós fizemos todo um aparato por trás e hoje, por exemplo, nós somos a agência que mais custeia fumo, né, na safra passada, e hoje, por exemplo, junto com o Camaquã, somos as duas agências que mais custeamos fumos. Nós estamos aí chegando nas 400 operações já esse ano. Essa safra, e provavelmente ano passado chegamos a 320 operações, né? E provavelmente ano que vem nós queremos chegar a mais de 500 operações. Então nós estamos numa organização assim, Ricardo, junto com o fumo, com as companhias de fumo, com os escritórios, com o sindicato, né? Então montando uma frente para olhar vários setores, né? Que estão aí no nosso portfólio do nosso produtor do agro. Que legal. Tu acha que tem diferença, a gente vai fazendo essa provocação, entre o produtor de fumo e o produtor de soja, por exemplo? Óbvio,
De tamanho eu sei que tem, mas eu digo assim, no nível de conhecimento, de captar esse recurso e aplicar de fato na lavoura, e como é que vocês visualizam isso, né? Eu acredito que o produtor de fumo, até porque ele tem um orientador, né, da própria companhia dele, ele está um passo um pouco à frente, né? Por exemplo, nós temos muitos produtores hoje que fazem as operações conosco, tem gente que nem faz custeio, né? A gente fala dele operar conosco e deixar o dinheiro dele guardado, pode ser na instituição que ele quiser, e fazer o custeio conosco para ele ter o seguro, e muitas vezes ele não quer fazer. Então ele acaba arriscando o dinheiro dele. Entendi. Né? E o produtor de fumo não. O produtor de fumo tem o orientador que visita ele, né? Dá o suporte técnico para ele. O produtor de fumo, acredito que seja obrigado a fazer análise de solo, né? E tem muito nosso produtor que planta milho, soja e não faz análise de solo. Não acredita em calcarear a área, né? E outra, assessoria técnica, né, Ricardo? Por exemplo, assim, provavelmente, quem sabe, até contigo, muitos começaram com assessoria e depois de um tempo pararam, isso né? É normal, isso é um então, isso eu vejo como uma perda no caminho, né? Eu visitei produtores junto contigo que não querem largar a assessoria porque viram que tem, né, evolução, e a evolução não vai parar. Exatamente. Ela não vai parar com nós, não vai parar com vocês técnicos, não vai parar em tecnologia. Exato, né? exato. Hoje nós estamos falando em assinar contratos, por exemplo, falando de Sicredi online, digital, Exato, né? exato. Assina no celular, muitos assinam no tablet, lá na agência nós não vamos ter mais papel. Exato. Né? Entendeu? E, por exemplo, hoje, trazendo para a tua área, provavelmente a visita do técnico para ver a lavoura do Proagro no futuro próximo vai ser por sensoramento, por outras formas, né? Então a evolução continua, né, Ricardo? Então a gente não pode parar e o produtor não pode parar, né? Isso aí a gente nota direitinho, assim, essa evolução, né? Eu concordo, não é puxar a brasa pro meu assado, mas concordo plenamente contigo. O produtor de fumo, ele tem um perfil diferente do produtor de soja, talvez mais de forma mais assertiva, porque ele tem uma cobrança do outro lado, né? O sojicultor, muitas vezes ele tem uma assessoria da revenda, que é uma assessoria focada nele, mas outras vezes é mais focada na própria venda, né? na comissão, no comissionamento, o que não é errado, tá tudo certo, então assim, é entendível, né? Agora, a questão da assistência técnica, independente de ser com a Soiagro ou com outra empresa, com outro agrônomo, outro técnico, eu vejo fundamental, assim. Muitas vezes essa gurizada nova que está vindo com outra cabeça, né? Outros pensamentos, com conhecimentos mais aplicados, com mais formação, mas muitas vezes a gente se depara com um produtor que cultiva uma área grande de uma grande cultura e o cara não sabe fazer uma conta, uma regra de 3, uma conta de juros, avaliar se aquele investimento é bom ou não, e o banco está dando crédito e ele está pegando. Se ele vai aplicar de fato na lavoura ou em outro local, e isso que preocupa, né? Porque essa conta vem, Luizinho. Esse dinheiro não é de graça do governo, né? Da própria instituição financeira que visa o lucro como qualquer outra empresa no mundo. Uma instituição financeira vende dinheiro. É isso aí. Eu digo, o boteco lá vende cachaça. O Sicredi vende dinheiro. Qual é o problema? Cada um no seu setor, não tem? Isso mesmo. Esse dia eu conversava com um produtor, assim, e ele não tem muita instrução, assim. E eu perguntei para ele, por que muitas vezes ele não acredita na pessoa que é o gerente da conta dele? Ou por que muitas vezes ele não acredita na pessoa que faz o projeto dele? Um agrônomo, um técnico agrícola que seja. Por exemplo, hoje o produtor de soja, a moeda dele é soja. Exato. O produtor de soja, muitos poucos acreditam em instituição financeira para colocar o seu dinheiro. Por exemplo, se na época que a Selic já teve mais alta, teve investimentos que chegaram a render 1% ao mês. Parecia que era ofender o produtor dizendo que rendia 1% ao mês, né? Só que, por exemplo, agora com a perda que ele teve dos 200 que caiu para 100 e poucos, dos 120, 130 o preço do soja, ele perdeu recurso, né? E algumas vezes ele cai em conversas ou nas expertises de alguém, né? Dizendo que o Lula vai tirar vai bloquear as poupanças, ou isso ou aquilo, e acaba
comprando coisas inflacionadas, Exato. né? Que hoje a gente sabe, carros, imóveis, aluguéis estão reduzindo suas cotações, seus preços, e ele está perdendo. Tinha terra, né? Eu já vi terra, relato agora essa semana, de terra valendo menos do que estavam pedindo no ano passado. E terra não deprecia, né? Bem isso aí. Teoricamente. E eu vejo e vi relatos da minha colega lá, que fez um acompanhamento de uma aplicação de um produtor que fez conosco, que vendeu a soja bem, tipo R$200, não me lembro exatamente, e o dinheiro já está guardado lá conosco praticamente um ano, mais de um ano, que o soja já está em 220, Exato. 230. Está rendendo, né? Então ele está caminhando num sentido contrário. Eu acredito que essas coisas tem que se pensar em mix, né? Quer deixar lá na cerealista, ótimo, né? Todos os cerealistas são confiáveis, e isso eu acho que é muito importante. Mas eu acho que tem que acreditar também, né? Por exemplo, na instituição financeira, porque a instituição financeira só alcançar o recurso para ele, né? E o produtor rural, tanto de soja ou de milho, ele se esqueceu um pouco da reserva. Exato. E o produtor de fumo, Ricardo, que nós estava começando antes, não porque ele tem que vender a safra para a companhia, ele tem reserva. Então ele é um cara que ele se movimenta diferente, né? Então ele nunca gasta todos os seus cartuchos, né? Entendeu? Então isso eu acho que são coisas muito diferentes. Claro, são dimensões e valores diferentes, né, Ricardo? Mas assim, isso deixa o nosso comércio mais estabilizado, né? As coisas o município vai andar mesmo assim que a gente tem uma crise numa outra ponta. Exato. Né? Ontem eu ainda conversava com um produtor e com um grupo familiar dele, né? E falava justamente a respeito disso daí, né? Como que tu vai especular em cima de soja se tu não tem domínio nenhum, cara? Cara, o bucho é negociado lá em Chicago, depende de relatório do USDA, de relatório da Conab, da Argentina, etc e tal. Vai para prêmio. Lei de oferta e demanda. Se precisa vir comprar aqui, tá mais barato aqui, os caras vão vir, vão pagar mais, tal. Dólar, meu Deus, vai falar em dólar, como é que tu vai... Então, são 3 fatores que determinam o preço da soja, que é assim, é impossível de tu dominar, tu como produtor. Pode tentar prever, tendo uma assessoria focada nisso daí, tem como tu prever. Agora, assim, tu querer especular em cima de grão de soja, cara, aquela bolha que nós tínhamos lá dos R$200, aquilo explodiu já, né? Já estourou aquilo ali. Isso aí. Então, assim, hoje tu ter um capital investido em soja, grão, eu acho meio loucura. Tem N aplicações aí, e aí tem um lado, como se diz assim, não sou partidário, mas tem um lado positivo do que a gente está vivendo, que é esse juros alto, né? Para quem tem dinheiro e consegue aplicar, tá ótimo. O brabo é quem tem que captar esses juros, esse dinheiro a juros altos para aplicar no seu empreendimento e fazer o negócio se pagar. Esse é o grande detalhe. Outra coisa que eu vejo assim como já, como se diz, para nós ir se provocando aqui, cara, como é que o produtor ele vai captar o dinheiro do banco, pagando juros para o banco, porque o banco vende dinheiro, como tu falou, pega esse dinheiro, não aplica na lavoura, tá pagando juros para o banco. Vai na revenda, compra para safra, tá pagando juros para revenda. E não trava preço. Não, vamos ver como é que vai estar, lá na colheita vai estar melhor. Tu tá descoberto nas 3 pontas. A chance de dar uma zebra assim é enorme, cara, enorme. Não tô nem comentando quem pega esse recurso e não aplica de fato no seu empreendimento, investe em outra coisa. Aí não tem como se pagar mesmo, né? Então, assim, só para te ter noção de como que a gente está tentando se proteger nesse momento, nós já travamos soja para 30 de abril de 2025. Então, assim, já tem bons volumes de soja travados em diferentes locais. Perspectiva de suba de soja, só se der uma zebra muito grande nos Estados Unidos. Né? Então, o produtor querer especular em cima do grão de soja, estou falando soja porque é a principal commodity, sem ter segurança nenhuma sobre isso, é loucura, cara, é loucura. E aí entram as aplicações, como tu falou, hoje, cara, 1% é um baita de um juros, né?
Se tu conseguir fazer algo parecido com isso, 1% menos imposto de renda, enfim, ainda é uma boa aplicação. Né? Ricardo, hoje já não paga isso. Eu estava falando 1% quando a Selic teve mais alta, né? Mas o que tu estava comentando, né? E o nosso produtor, ele tem muita tendência sempre de olhar para trás. O soja já chegou a 200 e ele vai voltar a 200. Né? Eu acho que a gente tem aí consultores a nível de Brasil, muito bons, né? Temos consultores aqui na cidade, né? E eu acho que isso, acredito que as pessoas têm que começar a pensar em olhar para frente, né? O que o mercado está para frente? Se os Estados Unidos está bem, se lá tem seca, se não tem seca, qual é que são as projeções, né? E daí procurar fazer um mix, por exemplo, de trava, de guardar um recurso, de arriscar um pouco, né? Do perfil dele, né? Eu, quando cheguei aqui 10 anos atrás, inclusive falei com o produtor. Semana passada eu fui no Kiko Queladini, lá em Piratini, que é o teu conhecido, teu amigo, provavelmente. Sim. E tinha um consultor lá que eu não me lembro o nome, e ele comentou tinha 40 anos de experiência de venda de soja, lá do Paraná. E ele ensinou 7 regras, né, para a venda do soja. Uma era saber o seu custo, outra saber quanto queria ganhar. Perfeito. E uma que eu nunca mais me esqueci, que vou comentar aqui para todos, né? Para todos também já, para guardar essa regra, que era não escute seu vizinho. Né? É melhor porque o seu vizinho, ele sabe, né? Tanto quanto um especialista, né? E ele diz que vai chegar a 200 e eu espero que ela vai a 200 que o fulano disse. Não posso, né, Ricardo? Posso ficar pra trás, né? Então essas coisas. Outras coisas que eu acho que são muito importantes para nós olharmos é clima, né, Ricardo? Por exemplo, assim, ó, os especialistas dizem, você como um consultor sabe, dizem que o clima ele não vai voltar a ser aquele clima que nós tínhamos há anos atrás, mais estável, né? Então o produtor, ele tem que fazer as coisas bem feito, né, Ricardo? Então, se ele fizer a parte dele bem feito e se nosso pai lá em cima não quiser nos mandar chuva ou nos quiser mandar chuva em excesso, que é o caso desse ano, isso é uma coisa que nós vamos ter que administrar, com seguro, com isso, com prorrogação que o governo propõe, enfim. Mas, por exemplo, nós temos que fazer as coisas bem feitas. Claro. O que eu vejo muito é o produtor passou 10 dias já sem chover, ele já não começa a aplicar os produtos que ele quer guardar para o ano que vem. Bem isso. Né, Ricardo? Então, o que acontece? Aí começa a chover, a lavoura dele já não se desenvolve bem esse ano, já não produz bem. Sim. Né? E ano que vem, algumas vezes, ele deu uma seca e quer aproveitar aquele produto e não tem nota para o seguro. Né? Então, gera um monte de transtornos, né? Porque ele tem em mente que ele tem que guardar coisas, que ele tem que economizar. Mas se ele colocar todos os produtos que o projeto que você fez lá, o seguro vai cobrir exatamente aqueles produtos e aquele investimento que ele colocou na lavoura, ele vai ter o retorno no seguro, pomba. Bem isso. Né? Entendeu? Então ele está pensando de uma forma equivocada, né? Então nós temos que procurar muito melhorar nisso, né, Ricardo? E um seguro, ele sempre quer pagar tudo que o produtor merece, né? Entendeu? Só que se o produtor começar a fazer as coisas erradas no seguro, aí é que nós vamos ter problemas com o seguro. Vai dar na trave depois, né? É isso. Essa questão do seguro, se tu não tiver as notas exatas como projeto, dá na trave depois, né? Com certeza. Mas isso daí passa justamente dessa educação. De tu fazer um planejamento, um projeto e executar esse projeto. Né? É isso aí. Muitas vezes essa captação de recurso, o projeto é feito unicamente para captar o recurso, não necessariamente para aplicar naquela atividade, né? E isso daí traz problemas futuros, que é a questão do seguro, sem dúvida, né? Que prejudica. Aí o produtor não tem a nota, por exemplo, e ele quer que a instituição prorrogue, por exemplo. Agora, por exemplo, né? Nós temos, tem que prorrogar. Mas por que tem que prorrogar se ele não tem a nota? Né? Por exemplo, se você fez o projeto para ele, orientou ele para comprar aquilo e ele não comprou, botou o dinheiro no outro lugar, eu não sei o que fez, né? Ou pegou o insumo do outro ano, né? Ele vai se sentir prejudicado e vai trazer o problema para a instituição, for Sicredi, Banco do Brasil, qualquer um que for, e o que a instituição tem a ver com ele se ele fez uma má organização dentro da propriedade, né? Entendeu como é que é? Então, nós estamos aqui, qualquer instituição financeira, eu acho,
para oferecer soluções. Agora, resolver problemas que ele criou lá na propriedade, nós não vamos poder, né? Nem a União, nem o Estado, né? Vai poder fazer isso, né, Ricardo? Sim, lógico. Muito menos, né? É um problema que, na verdade, ele criou, né? É isso mesmo. Uma vez que não seguiu o que foi recomendado ali. Como é que tu vê, assim, já indo para outro lado, a inserção dessa gurizada nova que está vindo, dos jovens, dos filhos, noras, genros, dentro desses negócios, né? Tu acha que tem perspectiva de melhora? Ou vai piorar? O que tu... Ricardo... Tem alguma medida do Sicredi aí para incentivar essa turma? O que... Sempre tem, né? Eu recém falei, né? Que a gente tem as soluções, né? Para tudo. Não posso me contradizer aqui no teu podcast. Tá certo. Mas assim, Ricardo, eu acredito que, por exemplo, olhando para Canguçu, tá? E vou fazer uma analogia com Morro Redondo, por exemplo, onde eu moro. Hoje eu vejo aqui muitos pais, nos dias de campo, principalmente com os filhos. É isso, né? Junto com vocês, os agrônomos, escutando vocês passando as orientações. Nós participamos de dia de campo também, passando orientações para as pessoas sobre o Sicredi, sobre o cooperativismo, né? E vejo os pais ali com os filhos e fazer daquele trabalho de sucessão familiar. Por exemplo, o que eu trabalho lá no Morro Redondo mesmo? Eu vejo muito menos pessoas jovens no interior junto com os pais na agricultura, né? Então eu acho que Canguçu, acredito que Canguçu está à frente nisso. Eu acredito que, por exemplo, o pai e a mãe não pode deixar nunca de pensar em mandar o filho para a escola, fazer um técnico agrícola aqui, que nós temos a ETEC, fazer uma agronomia. São Lourenço tem Pelotas? São Lourenço, nós temos faculdades em Pelotas, né? Nós temos tudo muito próximo, né? Investimentos, quem sabe, bons, baixos, né? Que vai dar condição de nós termos produtores especialistas. Quem sabe nós vamos sair fora dessa gama de problemas que nós recém relatamos anterior, né? E, por exemplo, nós vamos ter pessoas mais especialistas e nós, como Sicredi, nós ali dentro da nossa agência, a gente tem um trabalho muito focado em conversar com a família, de trazer o filho, associar o filho, Ricardo, né? Por exemplo, de trazer o filho dentro do Pronaf, que é uma grande fonte de busca de recursos mais baratos, né? E enquadramentos que eles podem ter, né? A gente não quer trabalhar de forma nenhuma desenquadrado e nem pode, né, Ricardo? E, por exemplo, as pessoas, pode o pai fazer a iniciação financeira para o filho, o pai vai estar acompanhando por um período, passando o bastão, como a gente muito conversa com eles ali na agência, né? E até para um dia o pai poder ter uma vida, se aposentado, não participar mais das atividades, né? Então, nós abrimos as contas dos filhos, olhamos, por exemplo, no primeiro ano, que é a pior dificuldade, né? Muitas vezes o filho ainda não tem a DAP, mas também não tem nenhuma nota para comprovar. Nós olhamos muito para a renda da família, do pai e da mãe, e, por exemplo, se eles têm spread ali, por exemplo, que a gente pode fazer uma operação para o filho, a gente faz o primeiro ano a operação para o filho, principalmente já fazendo muito do fumo, esse que eu recém comentei, que é muito forte, que nós estamos trabalhando, e também de soja disso, né, de milho também, e a gente consegue fazer a primeira operação e aí fazer a volta aí no segundo ano. Ele já conseguiu produzir, já vai ter a sua entrega na cerealista ou para a companhia de fumo, né, e já vai ter a sua própria renda, e dali para frente ele começa a andar com as suas próprias fermas, as suas próprias pernas, independência, né? E isso mesmo, e a gente tem trabalhado muito isso. Graças a Deus, a gente também não é bobo nem nada, né, Ricardo? Como tu disse, vamos puxar a brasa pro nosso assado. A gente também precisa renovar o nosso quadro social, porque o nosso quadro social ele vai ano após ano, ele vai envelhecendo. Como tudo. E se eu não abro uma conta do filho do sócio, ele abre a conta no Nubank, no Banco Inter, não sei aonde, né? O Sicredi também tem o Sicredi X, que tu vai lá no Play Store e tu abre a sua conta digital. Se o filho do produtor quiser abrir, abre por esse bichinho aqui tranquilamente, né, Ricardo? Faz tudo por aí hoje. Tudo por ali, né? Mas pode abrir ali conosco na agência, mas ali a gente tem aquela consultoria mesmo que você faz, aconselhamento, né? Aconselhamento, a gente ensina os primeiros caminhos, a gente vê a questão de custos, né? Orienta também ter poupança, já para criar, por exemplo, a cultura de guardar dinheiro. Exatamente. E por incrível que pareça, Ricardo,
a gente olha as contas dos mais jovens, o jovem tem poupança, a gente pensa que ele torra tudo e a gente olha para a conta do pai e o pai não tem poupança. Não, isso aí. Então são viés diferentes que a gente está trabalhando até para ajudar a comunidade, porque uma das coisas muito fortes do Sicredi é assim, é um interesse genuíno pela comunidade. Eu acredito que se a gente continuar esse trabalho e fizer esse trabalho muito bem feito, a gente vai ter ganhos e as famílias vão ter ganhos, né, Ricardo? Claro. Então, essas famílias vão ter consultoria contigo, vão gerar novos profissionais que, quem sabe, têm o seu curso de formação de técnico agrícola, ou enfim, que, quem sabe, muito pouco vão ter, ou só uma troca de ideia contigo, mas muitos vão precisar da tua orientação de qualquer escritório aqui da cidade, né? Tu sabe que ontem ainda a gente conversava com um produtor nesse grupo familiar e dos 4 sucessores, um é engenheiro civil, um engenheiro eletricista, e o outro é engenheiro agrônomo. Então a gente comentando, o nível da conversa ele se eleva. Não que tu saiba mais, mas na verdade tu foi mais estimulado a pensar do que aquela pessoa que muitas vezes não progrediu, né? Nos estudos. O que eu vejo, assim, até outro dia a gente entrevistava o Edmilson Rosa, que é professor. Eu vi a entrevista. E, cara, com educação tu não tem nada a perder, nada. Tu só vai ganhar. Então essa gurizada assim que tem oportunidade de estudar, seja o técnico, seja um curso superior, uma pós-graduação, a educação ela só vai te abrir porta. Ela não vai te puxar para trás nunca. Pode tu não trabalhar naquilo ali, né? Agora tu vai começar a pensar de uma forma diferente. Tu cria novas experiências, te relaciona com outras pessoas e aquilo tudo ali faz com que tu crie outra visão, que é o que a gente precisa. É essa interatividade que tu comentou do celular, essa conectividade, que muitas vezes tu não sente num produtor mais antigo. Então, assim, o nosso ponto de vista dentro da Soiagro, essa gurizada ela tem que se inserir. Assim. Tem que se inserir, tem que estudar e tem que voltar para esse negócio. Porque nós tínhamos uma margem muito boa do agronegócio, né? Nos últimos anos. Tinha. Só que essa margem, pós-pandemia, tu vê que os insumos se elevaram os custos, o produto ele não está tão valorizado. Reduziu. Cara, o custo reduziu um pouco, mas não reduziu como era antes. Eu te digo porque nós tínhamos lavouras, vou só te dar um exemplo, assim, lavouras de soja custando 3 mil e poucos reais antes da pandemia, o hectare. No momento da pandemia ali a gente teve uma crescente, 6.500, jogando todos os custos, com depreciação de máquina, arrendamento, etc. e tal, insumos. E hoje a gente tem lavouras custando 4.500, 5 mil, em alguns casos 5.500. E então assim, vai voltar para os 3 mil? Não tem chance, cara. Não tem chance de voltar. E a margem nós vamos diminuiu, ter que fazer bruxaria aí para ganhar dinheiro com soja de novo. E aí vem esse conhecimento, vem essa nova sede aí dessa gurizada nova para fazer o troço andar, né? Eu vi você me mostrar comparações que você tinha de produtores que ganhavam não sei quantos % acima da poupança. Chegamos... Né? Cara, isso foi 3, 4 anos atrás ou mais até. Né? Hoje provavelmente esteja muito diferente. Não, né? Exato. E nós falando em conhecimento, né, Ricardo? Eu aprendi uma coisa com a Maria Rosa, uma pessoa que eu não sei onde é que está hoje, que trabalhou conosco na área de gestão de pessoas, e ela me disse que eu não tinha um curso de formação de administração, né? E acabei fazendo depois disso, da conversa com ela. E ela me disse que eu poderia perder qualquer coisa que eu tivesse. Um carro, um imóvel, né? Mas o conhecimento nunca ninguém ia me tirar. Não. Então essa foi uma frase que eu guardei para mim, assim, na vida. Eu sou um cara que não estudei muito além disso, mas então eu me incentivei, me evoluí um pouco, mas é uma frase que eu guardei muito para mim e vejo isso é necessário para todo mundo hoje, né? O famoso, falecido e admirado Dr. Dirceu Gassen, né? Tinha uma frase muito, muito conhecida que ele dizia que a rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Então, se tu tem mais conhecimento para aplicar por hectare, provavelmente tu vai ter uma rentabilidade e uma produtividade melhor do teu negócio, né? Com certeza, com certeza. E tem alguma novidade aí para essa turma nova aí? O que o Sicredi está vendo aí para frente, assim, tem algum novo empreendimento, alguma coisa? O que vocês... Ricardo, eu tenho alguma coisa
nova assim que está no forno, né? Eu não tenho isso muito localizado, estou buscando uma negociação ainda, mas eu tenho uma coisa nova, por exemplo, de Sicredi para te contar e para trazer aqui para todos, Legal. de primeira mão até. Acho que a tua pergunta foi bem oportuna, muito obrigado. Por exemplo, de expandir mais o que a gente vem trabalhando hoje. A ideia de, por exemplo, de ter 2 agências aqui dentro da nossa cidade, por exemplo, nós só temos 2 municípios que trabalham como aqui, segmentados, né? Por exemplo, nós especialistas em agro e a outra agência especialista em pessoa jurídica, né? E também pessoa física, né? As 2. Idealizei isso junto com o meu chefe na época e acredito hoje que foi um muito bom investimento que a gente fez. Então a gente está muito mais visível dentro da cidade, assim, como presença de marca, 2 prédios, um atendimento um pouco mais diferenciado, mais humanizado, focado e humanizado, né, Ricardo? E agora nós estamos propondo aí um investimento, isso já está tudo pré-autorizado, já está tudo negociado com a nossa diretoria, da gente fazer um investimento no interior. Legal. Então nós vamos colocar aí na RS 265 um escritório de negócios, né? Onde vamos ter aí de 1 a 2 pessoas lá atendendo especificamente negócios, por exemplo, para pequenos produtores, principalmente, né? Quem sabe de leite, fumo, milho, soja, hortifruti granjeiros, alguma coisa. Ali na RS 265. Semana que vem eu já tenho 2 pontos que eu vou olhar e já estou aí querendo fazer uma negociação com essas pessoas. E no curto espaço de tempo nós vamos estar aí então com 3 pontos de atendimento na cidade. E eu acredito que nós vamos levantar muitos negócios, vamos deixar as pessoas mais cômodas, muito perto de onde eles residem, não precisa de deslocamento, né? Tá, quem sabe, trabalhando mais ali de uma forma digital, né? Sem papéis, assinatura, tudo por celular ou no tablet, no próprio escritório lá. Então eu estou bem otimista, acredito que a gente vai estar numa região, já conversei com outras pessoas de referência ali, por exemplo, instrutores de fumo, enfim, né, até para viabilizar, né, para defender para a chefia que era viável. E acredito que nós vamos fazer aí um investimento que vai levar um tempo para se organizar e para se pagar, né, Ricardo, como todo, que qualquer um faz, né, e acredito que nós vamos estar aí fazendo um bom investimento mais na comunidade e vai deixar o Sicredi um pouquinho mais visível, com uma outra visão e valorizando as pessoas aqui da comunidade. Perfeito, que legal, cara. Eu vejo esse interior aí com um potencial enorme, né? Tu pega, vou te dar um exemplo ali mesmo, interior de São Lourenço, né? A gente vai para São Lourenço, vai para Porto Alegre, sai por dentro aqui e observa a pujança daquilo ali, né? Aquela região. O Posto Branco, o Erval ali, né? É fantástico, né? É fantástico. E eu acho que precisamos dessas iniciativas aí para fazer o negócio alavancar cada vez mais, né? O meu colega lá de São Lourenço tem uma experiência assim, que é ali na Boa Vista, e funciona bem, né, Ricardo? Então eu consegui uma negociação com a chefia lá, e de Canguçu tem uma coisa igual, similar. E eu acredito que nós vamos estar numa região boa mesmo, né? Como temos outras aqui na cidade, né, no município, mas nós vamos estar ali procurando atender as pessoas e vamos ter aí mais um novo desafio, né, Ricardo? Porque a gente é movido a isso, né? Acho que se não tem desafio, te acomoda, né? Se a gente, né? E eu acredito que nós vamos estar aí atendendo muito bem a comunidade. Que legal, que joia. Até eu queria comentar uma coisa contigo, a gente já comentou um pouco aqui, mas te questionar se tu enxerga a diferença entre o agricultor e o empresário. Esse agricultor, ele não deveria pensar como empresário? Qual é a tua visão com relação a isso daí, assim? A minha visão com relação a isso que eu vejo Sicredi em relação a isso? Né, em geral? Muito produtor já é um empresário, né? Mas nós temos só não se enxerga como... só não se enxerga, né? E a gente tem o apelido, assim, de muitos... o colono, né? Vamos e viemos, né, Ricardo? Muitos aqui não são mais colonos, né? Entendeu? Esses dias eu conversava com um produtor de fumo que disse que perdeu
20 mil reais na venda, na comercialização, vendeu a 28 e deixou de vender a 30, né? E ele diz, pro pobre 20 mil é muito dinheiro, né? Aí eu falei para ele que o pobre não tinha uma renda de 300 mil, né? E quem tem uma renda de 300 mil, como são muitos produtores de fumo e muitos produtores de soja, ou de milho, de leite, enfim, e outras culturas, né? Eu acho que ele tem que ser especialista, né, Ricardo? Claro. E ele tem que, muitas vezes, se não sabe, correr para quem sabe. Perfeito. Né? Buscar a informação, né? E a informação está aí, está na internet, está na mão dele, muitas vezes, e está em profissionais que nem tu, como os outros escritórios que tem aqui na cidade, né? Nós temos vários escritórios muito bons, né? Tem o sindicato que faz um ótimo trabalho, né? Então, eu acho que nós temos muita munição, né, para o produtor, né? E o produtor tem que se pensar como empresário, mesmo aquele que seja pequeno. Eu sou um pequeno empresário, porque hoje a gente aqui dentro da cidade nós temos empresas pequenas e temos empresas de grande porte. Como nós temos produtores grandes que são empresários rurais de grande porte, como nós temos produtor de fumo, de leite, que também é um empresário rural de pequeno porte. Basta ele querer procurar, né, Ricardo? E eu acho que com o passar do tempo, se ele não procurar, ele vai acabar parecendo ser um pouco excluído, né? Entendeu? E a gente não pode deixar ele ser excluído, né? De forma nenhuma. Então, se ele se preocupar com isso, de procurar informação, de procurar profissionais, de procurar orientação financeira, enfim, vários tipos de informação, ele vai se tornar aí como um empresário rural, né? Legal, cara. Legal, porque a gente vê, como tu falou ali, vamos pegar uma renda de 300 mil, a gente está falando aí em 20 e poucos mil por mês. Eu te pergunto, qual é o empresário urbano que tem uma renda dessas junto com a família, numa qualidade de vida boa, tranquilo, assim, tranquilo entre aspas, lá fora, mas com custo de vida barato, né? Isso aí é renda de médico, né? Eu ia te dizer, e infelizmente eles não se enxergam assim, mas deveriam. Mas eu acho que vai mudar, o negócio é obrigado a e fazer essa análise em cima de rentabilidade, né? Quanto que está me sobrando? Quantos por cento me sobra sobre o capital investido? Será que isso não é melhor do que eu aplicar no Sicredi? É essa provocação aí que eles têm que se fazer. É análise empresarial mesmo, não tem outro nome, né? E muitas vezes, te cortando, Ricardo, não querendo te cortar, mas assim, o produtor ele não sabe o valor real do patrimônio dele. Ele olha o Big Brother, e se Big Brother paga 1,5 milhão, ele acha que é um absurdo de dinheiro, mas se ele olhar a propriedade dele, vale 1 milhão, 2, 3, as máquinas dele valem 500, 800, 1 milhão, 2, 3, né? O fumo que ele tem guardado no galpão, né? Vale 300, 400, 500 mil, o soja que ele tem depositado, o milho, enfim, o leite que ele entrega para, né, a empresa que recebe uma renda mensal, né? Entendeu? É mensal, se ele multiplicar por 12, ele vai ver um volume. Né? Então, essa conta que muitas vezes pode ser até num papel de pão, mas né? Lógico, né, lógico. Não, isso aí é fundamental, né? É fundamental. Eu queria abordar um assunto contigo, Luizinho, um tanto, não digo ruim de discutir, mas que tá agora, tá todo mundo nessa tensão aí, né? Que é a questão das prorrogações, né? Seguro, a gente teve uma catástrofe climática, né? Não há discussão sobre isso. Mas eu te digo assim, há uma confusão, cara, no campo entre prorrogação e renegociação, tá? Se limita a crédito, se não limita a crédito, quem teve acesso a seguro vai ter a direito. Eu queria que tu clareasse um pouco mais essas coisas para que a gente pudesse elucidar isso daí para o produtor que nos assiste, né? E daqui a pouco ser um argumento aí para tomar a decisão, né? Sim. Vale a pena renegociar? Não. Vale a pena prorrogar. Qual é a diferença? O que impacta? Ano que vem eu posso tirar custeio, não posso tirar custeio? Seguro? Enfim, vou deixar para ti. Nós tínhamos feito um acordo que não ia fazer pergunta difícil, né? Não, mas esse é um tema ruim de discutir, como eu te digo. Mas o que eu acho é o que você realmente disse. Existe uma grande
movimentação de informações. Isso está gerando uma certa confusão. Exatamente. E dentro disso, Ricardo, como tudo e como sempre, existe a expertise no meio disso. Né? Então, muitas pessoas querem tirar proveito disso. Né? Eu falo muito, não daqui de Canguçu, que tem situação de calamidade, né? De perda de lavoura. Exato. Vai doer no nosso bolso. Isso, pronto. Ponto. Mas aquela região lá de Porto Alegre, onde as pessoas perderam patrimônio. Perderam um patrimônio, não tem uma casa, não tem uma cama para dormir, não tem um porco, não tem uma galinha. Exato. Né? Muitas vezes a gente pensa, é só o porco, mas é do porco que ele vivia. Exato. Né? É da vaca de leite que ele vivia. Tem gente que tinha 10 hectares de terra para plantar, hoje tem 2, 3 porque lavou. Exato. Então o governo, ele está, através do BNDES e outras linhas, ele está criando forças, né, para recompor, né, Ricardo? Então o Sicredi, ele vem trabalhando todas as resoluções, né, que tem chegado até nós, né? Nós temos a 5123, a 5132 e a 835, que é a principal para aquela região lá onde teve perda de patrimônio, certo. Né? Onde vai ter incentivos, né? Onde a pessoa vai ter condição de recuperar o seu patrimônio, né? E prazos bons, né? Então, mas, por exemplo, assim, voltando à pergunta que você me fez no início, vale a pena prorrogar? Vale a pena renegociar? Nós temos que ter 2 entendimentos. Prorrogação está dentro da lei. Perfeito. Primeira coisa, não agrava risco, né? Por exemplo, das operações. O produtor rural, por exemplo, ele vai conseguir seguir encaminhando proposta na instituição financeira que ele trabalha, principalmente no Sicredi, que ele trabalha conosco. Prorrogação até agora oficial é os 90 dias, 15 de agosto. Isso nós temos, né? Nós já fizemos e estamos trabalhando ainda, né? E tem algumas prorrogações que foram feitas de diluição dentro da operação, daquela operação que era acima de 2026 e que ele pagou os juros, vai pagar os juros, né? Para investimento. Para investimento, né? E tem uma que é até 2026, que a parcela ficou uma para 2027 e ele paga os juros também. Sempre investimento. Sempre investimento. Custeio não. Custeio não. Tá. Né? Isso, se tiver alguma dúvida, o associado pode procurar o gestor da conta lá na nossa agência. Mas isso nós recebemos a lista, nós entramos em contato, mandamos WhatsApp, ligamos para os produtores, isso já está tudo resolvido. Né? Já saíram na frente. Né? Nós fizemos todo um trabalho no caso lá em Porto Alegre, né, a nossa sede, e caiu nessa sede em Superintendência em Pelotas, e daí veio para nós e nós entramos em contato com esses produtores. Isso está tudo já andando, feito, né? Os aditivos já foram feitos, está tudo ok. Então, eu falando ainda, por exemplo, das prorrogações, o produtor tem condição de seguir operando com a instituição financeira. Uma coisa que ele tem que levar em conta, Ricardo, se ele está um pouco capitalizado ou não, a gente não sabe o bolso de cada um. Exato. Né, Ricardo? Entendeu? Exato. Né? Que a prorrogação incide os juros naquele prazo. Ele não é isento de juros. Então, isso ele tem que fazer muito bem a conta. É o juro ou perguntar para um profissional que nem você ou o meu colaborador que está lá atendendo ele. Perfeito. Né? É o juro sobre o valor que ele teria que pagar. Isso mesmo. Não é o juro sobre o montante que ele captou. Então é um juros sobre juros. É isso mesmo. Juro composto que a gente fala, é juro né? composto, é isso aí. Por exemplo, para quem tem situação de renegociação, essa situação já é uma situação mais complicada, né, Ricardo? Perfeito. Por exemplo, isso agrava risco para o produtor, né? Ele quem sabe não consegue operar mais com aquela instituição financeira porque ele não teve uma condição de liquidez, né? E pediu um prazo para a instituição financeira lá de 1, 2, 3, não sei que prazo foi conversado ou alinhado, né? Muitas vezes a gente tem que olhar a nossa diretriz interna. A nossa diretriz interna muitas vezes para renegociação é uma, de outra instituição financeira é outra. Perfeito. Né? Então tem que ver se colocou uma garantia, se não colocou uma garantia, para ver a taxa de juro. Isso são condições negociar pontualmente, né, Ricardo? E isso agrava risco e muitas vezes o produtor não consegue operar mais com a instituição financeira. Então são dois viés porque limita, dois caminhos diferentes. Porque limita a capacidade de pagamento dele, né? É. Ele tem que pagar a parcela da renegociação,
daqui a pouco tem que pagar a parcela de uma prorrogação e daqui a pouco tem que captar mais recurso. É isso mesmo. Isso limita a capacidade de pagamento. E a própria capacidade de pagamento ela vai mudar. Cada ano muda, porque o VBC, valor básico de custeio, é e o valor de gerar renda é outro, né? Por exemplo, o soja não é mais 200, hoje é 130, 140, né? Que vai se fazer o cálculo, né? Da projeção de renda, né, Ricardo? Então, o cobertor encolheu. Né? E esse VBC não cobre o custo, né? Total, né? Tem isso. Não é isso, não é um problema do Sicredi, é geral, né? E o produtor, muitas vezes, ele tem outros créditos, outras fontes. Por exemplo, ele comprou uma caminhonete, que é um outro recurso. Isso não vai entrar dentro de uma resolução, né? Ou ele comprou uma área de terras que ele deu uma entrada, que é muito comum, ele deu uma entrada de 20%, 30%, 40% e buscou lá no Sicredi, no outro instituição financeira, pagar em 5 anos um outro tipo de crédito geral com a garantia daquele próprio imóvel, né? Não está amparado dentro de resolução. Né? O governo não pode acatar tudo, né? Então são N situações, né, que nós temos de diferente e com cada produtor, com cada família, né, que a gente vai ter que olhar. Perfeito. Nessa queda de braço, digamos assim, entre Farsul e o governo oferecendo 90 dias de prazo, né, nessa prorrogação emergencial, né? Mas aqui dentro do Sindicato Rural e como diretor aqui junto com o presidente Beto, né, a gente tem esse contato direto com a Farsul. E a Farsul pediu 15 anos, né, de prorrogação com juros de 3%, né? Então é o governo puxando para um lado, a Farsul representando os sindicatos os produtores, e assim como FETAG e tudo mais, representando os pequenos produtores. Nós vamos ter que chegar num consenso, né? Tu te arriscaria a dizer assim, olha, eu acho que vai vir em 5 anos, vai vir em 6 anos, vai vir em 8 anos. 15 não vai vir, isso é certo. Mas 90 dias não tem produto para vender daqui a 90 dias, pagar custeio, né? É que tem aquela história, né, Ricardo? Vamos pedir mais, se vier menos, a gente pega menos, né? A tenteada é livre. Vamos brincar um pouco, né, dentro da situação. Claro. Mas eu acredito, Ricardo, que o governo fez isso, emergencial até 15/8, mas eu não tenho hoje nada oficial, né? E, por exemplo, desde que eu coloco aqui para todos que vai existir, ou eu me comprometo, né, né, Ricardo? Então, isso é muito arriscado para mim e como instituição, né? Então, o que a gente está, Ricardo? A gente está dia a dia, a nossa central em Porto Alegre, a sede do Sicredi, está em contato com esses órgãos, FETAG, todos os órgãos, e com a União, né? BNDES, enfim. Inclusive, nós assinamos, né, termos com eles de responsabilidade, né, se comprometendo, né? Então, isso tudo está pronto, mas nós continuamos no aguardo de novas instruções e conforme essas instruções vierem caindo, vai chegar aqui na ponta. Perfeito. E quando chegar na ponta, a gente vai divulgar para os associados, né, e para aquelas pessoas que estão amparadas, né, Ricardo? Então, é muito nesse sentido. Tá. Para ficar bem claro, todas as operações de custeio, elas foram automaticamente prorrogadas para 15/8, né? 15 de agosto. Milho, soja e leite. Perfeito. Milho, soja e leite. Existe uma pressão forte, né, por exemplo, para as pessoas que são da pecuária, né, que não estavam enquadrados. Então, isso tem um movimento andando. Mas não é fato ainda. Não é fato ainda e a gente está no aguardo, né? Por exemplo, eu vi relato do meu colega que é gerente de Rio Grande, o Jalber, falando também de Santa Vitória, que muitas pessoas lá perderam o gado pela inundação, enfim, né? A gente tem produtores aqui de Canguçu que têm arrendamentos lá em Rio Grande, em terras baixas lá, né? E que já tiraram o gado, que a gente sabe, né? Mas tem que colocar em outro lugar, não tem comida, os custos se movimentaram, né, Ricardo? Tem uma coisa andando contra a outra, né? Então isso vai impactar muito no bolso do produtor e essas situações ainda a gente não tem a resposta, né? A gente aguarda. Digamos que dia 16 de agosto o produtor vai estar fazendo fila ali no banco ali para... provavelmente vai sair alguma coisa antes, com certeza, né? Se sair, é óbvio, né, que provavelmente vai sair antes.
E eu acredito também, se sair dia 16 já está vencida, no dia 15, né? Dia 14. Se sair no dia 14, Ricardo, é óbvio que eu acredito que o governo tenha o bom senso e vai fazer um outro tipo de prorrogação emergencial. Eu acredito que aconteça isso, se vier alguma coisa. Perfeito. Né? Então a gente está naquela expectativa, né, Ricardo? Mas, por exemplo, assim, ó, vou falar um pouco da minha agência, por exemplo. Todas as nossas operações de custeio de milho e soja, elas têm seguro, tem Proagro, né? Então o produtor que não acessou o Proagro, teoricamente ele colheu, né? As pessoas, muitos colheram antes de vir as chuvas, né? Isso, então ele tem o grão, o produtor pequeno, ele conseguiu colher quem sabe antes de chegada dessas enchentes, né? Nós temos problema, quem sabe, nos produtores um pouco maiores, que é uma preocupação que a gente tem, que também acionaram os seguros. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Proagro, que é o principal que a gente trabalha, né, Ricardo, não cobre tudo. Esse produtor produz mais. Exatamente. Né? E aí ele tem o pacote com a cerealista, ele busca recurso em outras fontes, eu não sei, o pessoal se movimenta. Exato. Então, essa parte é uma parte que preocupa. Né? Entendeu, Ricardo? E essa é uma parte que preocupa, mas esse é um problema que o produtor tem que, quem sabe, não sei se a gente vai conseguir resolver junto com ele, né? Na verdade, tem que analisar previamente, né? Esse aconselhamento, como tu falou anteriormente, e nós comentávamos, se ele colheu, como tu falou, ele tem o grão guardado. Essa tomada de decisão se prorroga ou não prorroga é em cima da taxa de juros, cara. Cara, tu vai ter que captar novo recurso e o Plano Safra vai ser lançado aí, não sei se a data segue sempre a mesma dos outros anos, mas tu vai ter que tomar essa decisão. Ou tu prorroga pagando juros composto sobre aquele valor que tu tinha captado na safra anterior, ou tu paga aqueles juros e retira um novo, mantém a tua capacidade de pagamento certinha, tudo, e retira um novo recurso. Volto lá à história do conhecimento, né, cara? Não é porque o governo prorrogou para todos têm que prorrogar e isso é bom para todo mundo. Não é isso. Essa análise tem que ser individual. Individual, não adianta. E vai ter que buscar assessoria ou conversar com quem entende, né, claro, Ricardo? Claro. Né? Com a tua equipe ou qualquer escritório na cidade ou com um gerente de conta mesmo. Por exemplo, o técnico que faça o projeto da pessoa. Isso mesmo, Ricardo. Se ele buscar liquidez, é óbvio que a instituição financeira vai atender ele, né? O Sicredi vai atender ele de novo, né? Porque a situação dele não vai mudar muito, né? Agora, se tiver aumentar o volume de crédito, as coisas vão se movimentar no sentido de capacidade de pagamento, de vários sentidos, né? Então, o que a gente orienta para o produtor? Se ele tem grão guardado, que ele venda, que ele não espere como eu comentei antes aqui, cair na conversa do vizinho que o soja vai subir, né, que a gente sabe que não vai subir, que ele venda, faça a liquidação do custeio e logo encaminhe. Né? Então, a partir do dia 15 de julho, nós já vamos estar recontratando. Quem tem o vencimento para 15/8 pode antecipar, pagar e no outro dia já segue contratando. Esses vão ser os novos primeiros, né? Porque senão nós vamos ter uma demanda muito forte, né? Concentrada após 15/8. E como dizem, Ricardo, uma língua popular, a fila anda. O adubo está sendo vendido, o insumo está sendo comercializado, as contratações vão ser tardias, a janela é a mesma, não muda a janela. A janela abre em outubro, não sei exatamente que dia. O zonamento não vai ser mexido nas datas, porque as variedades estão aptas para aquele zonamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, vai vir uma anistia. Eu acredito muito difícil, Ricardo, isso acontecer. Muito difícil. Eu sei que tem instituições, órgãos brigando para isso, né, Ricardo? Tu afirmar isso daí, olha, cara, tu tem que ter aquele lá roxo, assim, ó. Tem que estar confiante, cara. É verdade, né, Ricardo? E outro, por exemplo, esse mês que passa, se eu não contratar esperando uma anistia, Ricardo, eu vou
todas as instituições vão começar a contratar tarde e nós vamos ter um atropelo e, por exemplo, de contratações de projetos aqui nos escritórios da cidade, no sindicato, enfim, vai ser um atropelo nos escritórios, um atropelo nas instituições financeiras e, por exemplo, os escritórios não vão contratar técnico porque não tem no mercado o cara apto para fazer aquilo. A instituição financeira não vai contratar temporariamente uma pessoa para botar lá no banco, lá na cooperativa, porque não tem o conhecimento, não vai estar fazendo uma coisa certa para o produtor. Então a gente vai ter que ter muito claro isso na cabeça, né, Ricardo? Então eu acho que acredito que a tua pergunta foi muito pertinente. Tu disse que era uma pergunta delicada e de algumas difíceis de responder, né? Porque a gente não tem todas as respostas, né, Ricardo? Mas assim, o produtor tem que pensar nisso e, por exemplo, aqueles que puderem se antecipar, se antecipem. Que ele vai estar ajudando o vizinho, ele vai estar ajudando o seu escritório de confiança, ele vai estar ajudando a sua instituição financeira de confiança, por exemplo, no nosso caso que eu falo de Sicredi, mas nós temos as outras aqui na nossa cidade, todos são nossos parceiros, nenhum são nossos inimigos, são concorrentes, mas são nossos parceiros, nós eu acredito, do Sicredi, temos um relacionamento muito bom com eles, né? Certo. E a gente quer que todas as coisas corram bem, né? Eu acredito que pela dificuldade nós já estamos por um certo grau passando. E nós vamos ter que ir para uma outra safra, né, Ricardo? E é a vida nova que nós precisamos. Exato, o negócio não para, né? Se tu disser agora, eu não vou fazer mais nada, vou esperar sair a prorrogação, ou a anistia, que a gente escuta muitas vezes, que eu acho muito difícil de acontecer, eu vou te dizer assim, ó, as recomendações que a gente passa para os produtores, a gente já está travando de 40% a 50% da expectativa de produção para o ano que vem, 2025. Cloreto comprado, MAP comprado, agora a gente está com dificuldade de retirar, semente já se movimentou boa parte no mercado, então assim, ó, o produtor que está sentado esperando uma prorrogação, uma anistia, cara, é obrigado a começar a se mexer, porque o negócio está andando, como tu falou, ele não para. Ano que vem tem previsão de laninha, de seca. Aí eu vou usar o Manuel Tunes lá em Piratini, que ele me perguntava sempre assim, tu quer saber se vai ter seca ano que vem? Vai ter seca. Aí no outro ano, tu quer saber se vai ter seca? Vai ter seca. O negócio é tu te preparar para ela. É isso aí. Então assim, ó, seca vai ter de novo, chuvarada vai ter de novo. Quando vai acontecer? Não sei, mas te prepara. Seja num custo de lavoura compatível com o teu negócio, seja com planejamento financeiro, seja com a captação do recurso aplicado no insumo na hora certa, não desvio de aplicação. O negócio não para. E eu acredito que uma outra coisa que eu vi, já comentaram aqui na cidade, até foi pelo Daniel da Fubra, que algum insumo já subiu. O MAP já subiu. Porque, por exemplo, eles também são estudados, né, Ricardo? Claro. Eles têm o conhecimento e eles sabem que o dinheiro vai sair mais tarde, então eles começam a aumentar um pouco o preço do produto para atrair compradores agora, para fazer uma entrega, logística, isso tudo está vinculado, né? E isso que o Manuel falou, um produtor bom que eu particularmente conheço, é uma grande verdade, né? Então eu acredito, Ricardo, se o produtor fizer a operação com seguro, o Proagro, ele vai estar bem amparado. O produtor que custeou esse ano não custeou esse ano e perdeu o recurso do bolso dele, ele pode custear para a próxima safra amparado com seguro, né? Então todas essas coisas a escola da vida está nos ensinando, né? Essa alavancagem para fazer o negócio movimentar, o empreendimento movimentar, eu sempre digo assim, ela tem que vir de uma instituição financeira. É muito arriscado tu pegar o teu patrimônio e para fazer essa roda girar, né? Então, os juros do banco, depende do governo, etc e tal, tem mais o seguro, mas o teu negócio tem que remunerar aquilo ali. Ele tem que remunerar aquilo ali. Se ele não está remunerando, tu tem que trocar de atividade. Agora, assim, tu pegar recurso próprio para investir ali, é bem arriscado, bem arriscado. Então, essa alavancagem tem que vir do banco. A questão do seguro, a gente sabe que ela não cobre 100% dos custos, mas ela está baseada, a cobertura está baseada lá no VBC, numa porcentagem do VBC. Então, se o VBC não cobre, cara, não tem como eu, técnico, argumentar, tu como gerente lá argumentar. Isso é uma determinação que vem do governo. Então, são fatores que eu acho que está além da nossa alçada, né?
essa alavancagem deve vir de uma instituição financeira e a cobertura de um seguro é básica, né? Se o seguro cobre mais, cobre menos, não cobre qualidade, isso aí é discutível, né? Enfim. Falando em seguro, né, Ricardo? Por exemplo, assim, o produtor tem que começar a entender que ele sempre participa do risco. Né? Se vai fazer um seguro de um automóvel hoje, quando ele bate o carro, ou sinistra o carro, ele paga a franquia, então ele participa do sinistro, claro. né? Então essas coisas o produtor tem que ter em mente. Ele sempre vai participar, né? Por exemplo, se não cobre tudo, ele está participando. Então essas coisas são muito importantes. E isso que tu falou, por exemplo, dele colocar todo o recurso dele em risco, eu vejo você muitas vezes falar uma frase, o produtor tem que ir calçado. Né? Entendeu? E eu acho que uma frase simples é a verdade, né, Ricardo? Entendeu? Então, muitas vezes ele não quer, né? E depois, se eu tivesse feito, ele começa a olhar para o passado, né? Que a gente falou antes na comercialização de soja, enfim, grãos, então, né? E olhar para o passado já não vai adiantar mais, né? Nós temos que olhar para o futuro. O que eu vou fazer e como é que eu vou ir para a próxima safra? Acredito que seja esse o caminho. Perfeito. Luizinho, eu gostaria de encerrar, até para a gente não se alongar muito. Havendo qualquer mudança, eu peço que tu nos informe, enfim, e o espaço está aberto aqui para o dia que tu quiser convidar algum colega teu para a gente vir discutir, trazer um produtor aí que tu veja como um exemplo interessante para a gente divulgar aí para os demais. Tá aberto aqui, tu sabe que tá em casa, como diz o outro, grosso modo. Te agradecer muito a tua participação, a tua disponibilidade de tempo e deixar também, como eu te digo, a Soiagro aí de portas abertas para o que vocês precisarem, a gente tá à disposição aí. Ricardo, muito obrigado mesmo, te agradeço. Eu sei que as portas vão estar sempre abertas, porque quando eu cheguei a porta já estava aberta. Então, acredito que se a gente continuar na mesma batida, né, nós vamos continuar aí no bom caminho. Esse convite que tu me fez, acredito, para, quem sabe, trazer um colaborador meu, acho que seria bem importante, Ricardo. Por exemplo, eu tenho pessoas muito especialistas lá, então poderia se criar um assunto pertinente em algum foco, mais direcionado para alguma coisa, né? Então, eu também disponibilizo lá o convite para os meus colaboradores. Se você quiser fazer um convite para alguém, eles estão aí para te atender, né? Então, também deixo a porta aberta lá do Sicredi e agradeço aí por estar aqui presente. Acho que a gente foi muito feliz nas colocações que a gente fez, né? Como tudo, Ricardo, a gente não sabe tudo também, né, Ricardo? E, por exemplo, ao vivo aqui, ou tá gravando aqui, no caso, também muitas vezes a gente esquece de algum detalhe, né, Ricardo? Então, mas a gente trouxe aqui uma conversa, acho que foi para enriquecer, e para mim foi muito gratificante, foi uma experiência boa, né? Eu nunca tinha feito uma experiência dessas, te agradeço o convite, e estou aqui à disposição, conversar contigo da forma bem simples, como eu sempre converso. A gente tem uma linguagem que eu acho que o produtor gosta de escutar. A gente não trabalha palavras bonitas para dizer que a gente é mais inteligente do que eles, ao né? contrário. E muitas vezes, na verdade, a gente acaba aprendendo muito mais com eles do que para o dia a dia, né? Com eles, né? Então é aquela frase da escola da vida que é a troca, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer aqui uma boa troca, levar uma boa mensagem para o produtor e para a nossa comunidade, que é muito importante e muito querida aqui, principalmente com a minha instituição e também com a minha pessoa. Que joia. Obrigado mais uma vez aí, Luizinho. Estamos à disposição e vamos lá, estamos prontos para a próxima. Graças, muito obrigado. Pessoal, a gente agradece mais uma vez a atenção, agradecendo o Luizinho. Lembrando que a Soiagro Consultoria Agronômica está sediada aqui junto ao Parque do Sindicato Rural de Canguçu. Estamos à disposição que precisarem. O telefone aqui do escritório é o 999-990150. Qualquer coisa, prendam o grito.